Muito boas tardes a todos. Tivemos todos um privilégio enorme de ter assistido à apresentação do livro pelo vereador Castro Guedes e esta oratória, digamos assim, que é uma arte também de Coimbra e universal, enfim, da cultura e dos povos de todo o mundo. E eu estava aqui a refletir um pouco que este privilégio que nós todos aqui tivemos está em risco. Está em risco por várias razões e infelizmente a primeira razão é que o orador principal desta noite foi agredido e sujeito a um fuzilamento sumário pelas autoridades nacionais, académicas, jornalísticas e outras. E foi um crime intencional e nós todos temos que estar alerta para isso. Este momento que nós vivemos agora aqui pode estar em risco e pode estar sujeito daqui a um pouco tempo à tal sociologia das descobertas que nós todos temos o privilégio também de saber o que é, lendo o professor Pedro Sousa Santos, e que é o resultado deste crime contínuo que o homem é capaz de produzir contra o próprio homem. E, portanto, eu queria só deixar aqui muito brevemente esta reflexão, porque nós devemos continuar a ouvir e sair daqui contentes, como se nada tivesse acontecido, mas não é verdade. E nós temos que ter isto presente, porque não só por ele e pela esposa, que aqui está presente, mas por todos nós, porque nós estamos também em risco e aqueles que nos são mais queridos e cuja reflexão nos é mais próxima e mais cara, pode estar em risco a qualquer momento. Por este momento, digamos assim, de monstruosidade que estamos a vivendo e que não é por acaso. E, portanto, quero fazer uma saudação muito calorosa ao Boaventura e à Meia que estão presentes e que eles, no fundo, são heróis por terem resistido a este momento e estarem aqui connosco para partilhar as suas ideias e a sua esperança de futuro. Muito obrigado, Paulo. Adão, faz favor, depois já passa a ti. Boa tarde. Adão. Não, desculpa, Adão, depois já passa a ti. Ora bem, eu já conheço o professor Boaventura Sousa Santos dos textos que leio, sobretudo na Viagem dos Argonautas. E ontem, por acaso, estava com um amigo e disse-lhe: olha, amanhã vai ser apresentado um livro do professor Boaventura na Unicef. O Boaventura é um grande investigador, é um grande pensador e um grande escritor, mas é controverso. E eu disse: sim, todos nós somos controversos. Agora depende de onde é que vem a controvérsia, se vem da sabedoria ou se vem da ignorância. Ora bem, eu gostei muito de o ouvir. E estou praticamente, eu que sou um humilde aprendiz da vida, de uma longa vida já, gostei muito de ouvir, estou de acordo do ponto de vista, sobretudo, do aspecto social e no aspecto que referiu da humanidade. Estou completamente de acordo consigo e com as monstruosidades que são cada vez mais crescentes. Os monstros estão a ser cada vez piores e estão a ser cada vez mais desumanos, ao ponto de eu, por vezes, pensar que, apesar de haver tantas e tantas honrosas exceções, o animal homem é capaz de ter sido a pior coisa que apareceu no planeta. Ora bem,
não queria alongar, mas há aqui uma coisa que eu gostaria sobre a qual eu gostaria de ouvir o professor Boaventura. O professor Boaventura fala no corpo e qualquer coisa para além do corpo. Qualquer coisa para além do corpo. Fala muito aqui, fala, portanto, na espiritualidade e fala inclusivamente aqui no título do livro dos exercícios socio-espirituais. Eu sou um indivíduo convictamente materialista. Convictamente materialista no sentido filosófico e científico do termo, obviamente, não é? Sou um cientófilo, não sou um cientista, mas sou um cientófilo e penso, nós temos eu tenho aqui um neurologista, meu colega, mas da neurologia, e o bom ter foi sem chegar à alheia, não é assim muito conveniente, mas nós temos de facto, nossa cabeça, temos um órgão que pesa cerca de 1,5 kg, chamado cérebro, que tem uma evolução de 500 milhões de anos. É considerada a estrutura mais complexa e menos conhecida do planeta e talvez do universo conhecido. Não há nada mais complexo que se conheça no planeta e mesmo no universo conhecido. Ora bem, esse cérebro contém 86 mil milhões de células, chamadas neurónios. E se nós contarmos, se fosse possível nós contarmos estas células uma a uma por segundo, portanto 60 por minuto, nós demoraríamos 2.700 anos a contá-las. Além disso, cada neurónio tem uma média de 5.000 ligações, 5.000 conexões com outros neurónios, o que leva a que o número de conexões do nosso cérebro seja maior do que o número de estrelas da Via Láctea. Eu agora penso, com uma máquina prodigiosa como esta, cujo fruto é este inimaginável mundo da nossa mente, nós não precisamos, eu não preciso da palavra espírito para nada. Embora a palavra espírito esteja enraizada de tal modo na nossa linguagem que nós, e eu mesmo, utilizo e utilizamos. O gajo é um espírito porreiro, ela tem um espírito especialmente fininho, um espírito fino e tal. Usamos, não há problema nenhum em usar. Agora, utilizar o espírito, utilizar a espiritualidade como sendo qualquer coisa que está para fora do corpo, eu pessoalmente não concebo, não consigo conceber. E há muitos anos venho a pensar nisto e tenho lido muitos livros de neurociências e que me apoiam naquilo que eu estou a dizer. Pronto, não queria alongar mais, eu só queria, enfim, se dissesse alguma coisa dentro da sua sabedoria, alguma coisa sobre isso. Muito obrigado. Minha pergunta vai em referência à ideia da inteligência artificial e de um certo modelo de governação que eu chamaria tecnopolítica, de tecnocracia digital ou datocracia. A meu ver, parece-me que todos os sistemas hoje mundiais, seja os Estados Unidos, a União Europeia, a China, a Rússia e outros poderes hegemónicos, estão a apostar nisto. Não é mais uma ideia ideológica de grandes marchas da humanidade, mas sim o controle da data e do ser humano, em todas as suas esferas de ser. Capturar essa informação, inseri-la, corrigi-la, melhorá-la e, pela materialidade em si, avançar um tipo de espécie humana. Face a isso, qual pode ser então a resposta? Porque, a meu ver, já não me parece que seja na polarização mútua. Acho que a polarização mútua é um instrumento desta tecnocracia, porque mais conflito existe, melhor as técnicas vão avançar. Por exemplo, normalmente os conflitos ou conflitos sociais, divididos nos extremos da polarização.
E aí, então, parece-me que já não é a dita extrema-direita ou extrema-esquerda até que estão a fazer isso. Acho que até há um extremocentrismo, que é uma forma oligárquica de poder, que tem estes meios de produção e de utilização. E eu chamaria isto, então, essa tecnocracia. Por exemplo, hoje a União Europeia apostou na tecnovigilância, com o Estado de controle. Se olharmos para os Estados Unidos, normalmente são empresas de Estado profundo, como a Palantir, que tanto está envolvida na Palestina, no Irão, está envolvida na Ucrânia, e depois está envolvida nos controles de vigilância. Por exemplo, os drones são usados nas guerras, identifica-se comportamento humano, e depois também são usados na sociedade civil, que começa a ser vigiada no seu comportamento humano. Portanto, aí não me parece que esses sistemas proporcionam mais solução, ou as lutas por esses sistemas. Portanto, se não será o melhor a retirada, porque já não é possível conquistar isso. Quem controla este tipo de sistema só o controla pela aceleração. Acelerar ainda mais este tipo de sistema. Então parece-me a mim que temos de ter uma certa desaceleração, fazendo só para uma retirada, que me parece a mim que será, contrariando um pouco talvez outro senhor, uma certa retirada espiritual. Daí que acho que foi importante falar de São João Clímato e até do que poderá ser esse tipo de tempo. Se é a única forma realmente de resistência. Porque de outra forma, a resistência é capturada na aceleração. Obrigado. Passar a palavra, faz favor. Eu tenho o grato prazer de estar aqui com o professor Boaventura Sousa Santos, e se nós queríamos, tive a felicidade de conhecer o professor Eduardo Lourenço, e se nós queríamos, o Eduardo Lourenço nos refletia nós, os portugueses, e no fundo, e Portugal, ou os portugueses, o Portugal e o mundo, mas verdadeiramente nós com o professor Boaventura Sousa Santos refletimos mesmo os portugueses e o mundo, e tem sido sempre a linha da sua reflexão. E no fundo, o senhor estava a ver que o professor estava alinhado agora numa linha mais antropológica. Eu acho que sempre essa foi essa sua linha, porque a sua linha sociológica teve sempre patente o homem. E a pergunta que eu lhe queria fazer é muito simples, e que vem precisamente na palavra que identificou aqui, esta questão da sépia, esta prostração espiritual, esta apatia total das sociedades, do humano, mas também dos dirigentes, como alguns filósofos chamam, de um técnico-feudalismo que nós vivemos hoje. E tem sido uma grande preocupação. Quando eu agora acompanhava e sugeri, mesmo na última combate autárquico, sugeri que se abordasse a problemática da IA e a transformação que ela vai ocorrer, não é daqui a 30 anos, mas é em 2030, e que ela não avançou mais porque os computadores quânticos tiveram que ultrapassar um problema que eles só funcionam a 2, 3 graus negativos, e eles tiveram que ultrapassar essa questão da tecnologia, e quando os computadores quânticos estiverem aí em marcha, então toda a nossa sociedade até 2030 mudará significativamente e estruturalmente. E não vejo ninguém, nem nos poderes autárquicos, nem nos poderes nacionais, mesmo nos europeus, estão preocupados, ou mesmo internacionais, da ONU, etc., não estão preocupados objetivamente com essas alterações do humano, e sobretudo algo que tem muito a ver com a investigação do seu professor, que tem a ver com a economia, a forma, o paradigma económico que era o trabalho e que era ressarcido pelo dinheiro que no fundo geria e gera a nossa mundividência nas trocas. Nós de facto vemos que a própria banca está a querer acabar com o dinheiro será de plástico, mais tarde ou mais cedo, e de facto como é que as pessoas vão viver quando de facto a inteligência artificial vai substituir-nos em muitas funções, nomeadamente em funções manuais, e isso é que é a grande preocupação que nós temos hoje. E a minha preocupação, nós temos hoje, não, alguns de nós temos, e que vejo que os órgãos do poder não o têm. Gostava que aprofundasse mais esse tema. Obrigado. Muito obrigado, Delfim. António Vilar, faz favor. Posso? Eu juro que não tinha intervido. Juro mesmo. Quem convive comigo sabe que é verdade. Primeiro porque sou um pé descalço, junto de tanta sabedoria, eu gostava de ter. Gostava, não tenho. Vou acompanhando o que posso. Mas ouvi aqui falar de uma coisa que me mexeu comigo. E por isso não me calo.
nunca me calei e não acho que me vou calar. Por favor, esqueçam aquilo que são questões da mundanidade, questões de invejas, questões de represálias, de vinganças. E deixem o professor Boaventura Sousa Santos mostrar o que ele é. Ele está calado há anos. Porque nós, todos, aceitamos que uns ouquistas quaisquer, e eu, as pessoas sabem bem disso, eu andei no meio deles e sei o que é que eles pensavam. E sei o que é que eles queriam. Não deixem, se são amigos do professor, e mais, mesmo que sejam inimigos, se são amigos do saber, da sabedoria, dessa aspiração a encontrarmos o infinito, não permitam que se caluniem pessoas, que as façam sofrer. Porque se alguém tiver razão de queixa, que tire a primeira pedra, está bem? Obrigado. Muito obrigado. Agora em síntese, para ver se não atrasamos muito. Eu tenho muito prazer de estar aqui, porque eu fui aluno do professor Boaventura em 1982 e tenho um enorme apreço por si e agradeço todo o trabalho que fez na Faculdade de Direito de Coimbra e ao longo de todos os outros anos. E eu tenho uma costela muito libertária e gostaria que, agora que fazem 100 anos do Ivan Illich, perguntar qual é a influência do Ivan Illich na sua obra, no seu pensamento, nas suas ideias, e como é que este último livro poderia, de alguma maneira, refletir o ideário do Ivan Illich. É uma pergunta muito breve. Muito obrigado. De levantar-me, acho que não é necessário. Para ouvir, sim. Bom, boa tarde a todos. Para ouvirem melhor. Eu estou cá, não sabia da apresentação do livro do professor Boaventura Santos, porque encontrei ontem, aliás falei com o Dr. Zé e falou-me da sua presença cá. Eu não li nenhum livro seu, mas acompanhei já muitos artigos no Le Monde Diplomatique e noutros sobre a América Latina. Eu sou madeirense, nasci na Venezuela como tantos outros, de pais que tiveram que emigrar, e agradeço imenso o apoio que tem dado à América Latina. E estou cá para dar o meu mais grande apoio de solidariedade. Não se pode silenciar as vozes críticas. Em relação a este tema tão importante da inteligência artificial, eu sou bioquímica e é algo que me preocupa bastante, porque a sabedoria tem as ciências exatas, as ciências sociais, e sem a interligação disto com a espiritualidade, eu não sou materialista aqui como nós chegamos a lado nenhum, e estamos a assistir neste século tão conturbado a uma tecnocracia fascista. O que está a acontecer agora é, inclusive em Portugal, nós não estamos a olhar para outros sítios, mas em Portugal está a acontecer isso. Os movimentos ecológicos que você falou, eu fiz parte desde o início, criei o primeiro núcleo ambiental de ciências aqui na Faculdade de Ciências, que não existiu e ainda existe desde então, movimenta-se, só que está sem gente suficiente para fazer coisas. Em Portugal está a mina do Barroso, está a extração mineira em todo o país, na Madeira daqui a pouco vai ser a extração subaquática, temos todo o ambiente a saque, permanentemente a saque, mas os centros de dados, para entrar nisso, exigem uma quantidade de eletricidade e de recursos enormíssimos. E é isso que querem fazer em todo o interior do país, porque nós não temos gente a ocupar o território. E se não há gente, acaba por ser ocupado por empresas internacionais. Por favor, defendam o nosso território. Eu estou a fazer a minha parte na Madeira, façam vocês aqui no continente. Obrigado. Faz favor. Meu Deus, é um privilégio ter estado aqui, receber estas perguntas e estas questões
que qualquer delas podia dar realmente pano para mangas, não é? Quase que podíamos organizar. Rosário, grande amigo, muito obrigado por ter vindo. Podiam ter levado a muitos outros debates, quem sabe, que a gente pode organizar aqui na Unicep, se quiserem, e outros mais debates sobre cada um destes temas. Bem, eu começo aqui com este senhor que levantou a questão do corpo, e é verdade que hoje nós temos uma explicação, um desenvolvimento da neurociência extraordinário, não é? E ele trouxe com isso, inclusivamente, uma vertigem de que, eu vou ser breve porque senão não irei a todas as perguntas, não é? De que a própria sociologia não fazia sentido, porque afinal tudo aquilo que a gente pode explicar pela sociologia está explicado pelo funcionamento do cérebro. Por exemplo, eu ainda ontem estava a falar com uma colega que me falou de uma história, que é uma história interessante, não é? Que é a nossa maior pianista de sempre, talvez, a Maria João Pires, não tem sentido de orientação nenhuma. E, portanto, ela tem que andar sempre acompanhada nos concertos, porque quando chega aos concertos sobe o elevador do hotel e sistematicamente vai para o lado errado, não vai para lá onde está o quarto. E é uma desorientação. A senhora vivia com uma certa ansiedade disso. Até que numa conversa com o António Damasio em Nova Iorque, porque estavam juntos, ela tinha acabado de fazer um concerto, o Damasio disse: não, a Maria João Pires, é porque você tem uma inteligência, a sinapse X, não sei o quê, tal do seu cérebro, faz com que você tenha pouca orientação, porque é tão desenvolvida na outra área, porque é uma grande pianista. Ela satisfez-se, ficou tranquila e acabou. Quer dizer, de alguma maneira, até em última instância, a própria ética deixaria de ser necessária, não é? Há um certo determinismo neurocientífico que é perigoso, nem meu entender, neste momento. Porquê? Bem, precisamente por aquilo que disse. É que o cérebro não só é pouco conhecido, como é incognoscível. Ora, nós sempre vivemos com entidades incognoscíveis. Deus, a divindade que existe em todas as culturas. Portanto, o cérebro é uma dessas. É a ideia de um certo infinito. Claro que o senhor... Como é que é infinito se eu tenho aqui milhões e eu até quantifico? Quantifica, mas não quantifica. Não é possível quantificar a quantidade, talvez, mas não a qualidade das interações que podem ser feitas com os neurônios. Isto é um problema que tenho discutido certamente muito mais que eu e tem muito mais competência que eu, mas eu quero só dizer uma coisa. É que é um erro polarizarmos o materialismo e a espiritualidade. Eu nasci, por causa da minha formação marxista original, também como materialista. Mas é uma visão de alguma maneira mecânica, porque entre o corpo e a espiritualidade há uma relação como a relação entre quantidade e qualidade. Ou seja, não sei se conhecem a história do Hegel. O Hegel, nos seus livros da filosofia, conta uma história muito simples. Nós começamos a tirar o pelo a uma pessoa, uma a uma da cabeça, até que a certa altura, quantidades, e podemos contar quantos cabelos tiraram, e de repente olha-se para a pessoa e diz assim: tu estás careca. A qualidade é diferente, mudou. Isto é, a quantidade de cabelos a certa altura transformou-se na qualidade careca, que não era antes. Ou seja, a relação quantidade-qualidade é dialética, digamos assim. E eu penso que a relação entre o corpo e a espiritualidade é realmente dialética. É a mesma relação entre a imanência e a transcendência. É a relação que nós temos de estarmos abertos a tudo sem poder preencher tudo. Precisamente porque não somos infinitos. Eu acho que o nosso cérebro é talvez a melhor lição de humildade que nós devíamos ter perante tudo, não apenas perante o universo, mas perante nós próprios, precisamente porque nós somos incognoscíveis, porque esta peça que está aqui, que pesa uma pequena fração do nosso corpo, é tão complexa quanto diz. Isto para mim já me diz a sua dimensão da espiritualidade. Eu não posso explicar mecanicamente o cérebro. Tem que ser outra coisa. Mas isso a certa altura, também lhe digo, pode ser uma questão de termos. Quer dizer, pode ser que o seu materialismo seja um materialismo que inclui aquilo que nós chamamos de espiritualidade. Quer dizer, é o conceito de potência.
É o que eu ia dizer. Basicamente, o conceito de potência é aquilo que, não sendo ainda, mas pode vir a ser dentro das condições. Mas é potência. O conceito de potência é um conceito fundamental no Spinoza. E eu acho que é esse conceito de potência que é o conceito de transcendência para outros. Portanto, eu não estaria em total desacordo, até porque há pouco não terminei um raciocínio que talvez fosse interessante terminar, que era este seguinte, é que quando o Gramsci escreve em 1920 a possibilidade de que este é um interregno, ele referia exatamente que o capitalismo dominava as condições materiais de vida, isto é, as pessoas tinham de trabalhar, etc, etc, mas não dominava as ideias, as percepções. E se virmos, nos últimos 40 anos, a grande investimento de toda a grande, das frações mais avançadas do capitalismo, não foi na tal economia materialista, foi na comunicação, foi na educação, foi na religião, foi na cultura, entretenimento, foi em tudo aquilo que aparentemente não é material. Porquê? Porque realmente quiseram criar um equilíbrio entre o domínio das condições materiais e das condições percepcionais. Porquê? Porque a opressão não cria a revolta. Por mais que uma pessoa seja oprimida, não se revolta se não vir uma alternativa. O que a inteligência artificial, o que este capitalismo quer fazer, é que a pessoa não tem nenhuma alternativa. E como não tem alternativa, sofre, resigna-se, ou então quer um antissistema. E quem lhe propõe um antissistema são os mais conhecidos dentro do sistema. Quem é que financiou o Chega? Não quero ofender ninguém aqui que esteja do Chega. Mas, porque eu não tenho ofensa pelas pessoas que votam. Tenho ofensa pelos que financiam. Ainda agora vimos nas eleições da Venezuela quem foi o candidato mais financiado. Teve um financiamento absolutamente extraordinário. Abelardo de Las Prielha, que é um fascista, basicamente. Portanto, na Colômbia. Onde é que eu disse? Venezuela. Hã? Venezuela. Na Venezuela foi por aí, não foi nada disso. A Venezuela tem outra tragédia neste momento, é nós estarmos num mundo em que alguém de outro país vem ao nosso país, tira o nosso presidente da prisão e leva para o outro lado, onde é que está a soberania dos povos. Eu peço desculpa de não ter falado no país, devias-me ter corrigido imediatamente. Mas, eu estava a acreditar. Mas falaste baixinho. É porque eu esqueci-me de dizer uma coisa. Sabe agora onde é que está? Para falar a resposta àquela pergunta da tecnologia, a última fronteira da inteligência artificial, é porque a inteligência artificial faz aquilo que o nosso colega aqui estava a dizer. Os datacenters que neste momento estão a ser realizados no North Carolina, nos Estados Unidos, gastam tanta energia e água como Manhattan todo. Portanto, eles gastam muita energia e muita água. Começa a faltar água. Agora, por exemplo, em Cascais, se puserem aqui um data center em Lisboa, vai, na Caparica, onde é, na Almada, não é? A coisa é na Almada. Vai haver uma crise enorme, porque eles gastam muita água, não é? Portanto, o que é que eles criaram? Uma coisa nova, porque, como sabem, é o software e o hardware, não é? E o hardware são aqueles computadores, são os tais que gastam a energia toda e a água, não é depois o software. Criaram uma coisa em Bloomington, aqui há um mês, que está a revolucionar toda a inteligência artificial, que é substituir o hardware pelo brainware. Isto é, agarraram em células estaminais, impuseram-lhe um chip, e fizeram com que essas pequenas células estaminais começassem a aprender e a fazer inteligência artificial generativa como a outra de alta qualidade, sem ter necessidade de máquinas, digamos assim, que gastam energia. Ou seja, não há limites àquilo que hoje se pode fazer para tentar dominar, em meu entender, porque é uma grande estratégia de dominação global em que a gente está. Em relação à segunda pergunta, essa é uma grande questão. Eu tenho vindo a dizer aqui, exatamente como o Jorge referiu, que nós precisamos de zonas libertadas. As zonas libertadas são aquelas zonas onde a gente não dá dados para o algoritmo. Isto é, por exemplo, o meu querido amigo Rui Pinto, e nós todos muito criámos, eu quero este vídeo maravilhoso que ele deve ter feito de todos nós aqui. Se nós estivéssemos aqui, se eu estiver em casa a conversar sem usar o telemóvel, os seus dados não vão para o algoritmo.
se nós criarmos zonas de presencialidade, de convivência, que é isso que perderam as famílias. As famílias não falam umas com as outras. Às vezes na mesma mesa, falam através dos telemóveis. Portanto, se não vissem a sua comunicação mediada, era uma grande defesa, digamos assim. Nas escolas, por exemplo, devia ser absolutamente proibida, para que os estudantes pudessem conviver, porque a gente sabe que a educação sempre foi feita de 2 currículos. O currículo oficial, que é o que se aprende na sala de aula, e o currículo não oficial, é o que se aprende dos colegas. Eu aprendi mais com os meus colegas na universidade que aprendi com os professores, tenho que dizer. Porque a gente discutia muito, sobretudo certas áreas que não podíamos discutir nas aulas. Não é? Portanto, há 2 currículos sempre. Este segundo currículo desapareceu, precisamente porque as pessoas deixaram de conversar umas com as outras. E é por isso que vem depois a assédia e a apatia. As pessoas deixaram de poder conviver. Como é que hoje se começa um namoro? Não se arrisca ir a um baile ou perguntar isto, porque é evidente que qualquer coisa pode ser considerada assédio, qualquer outra coisa importuna. Vão a uma máquina, a um programa de software chamado Tinder e outros e tal, que vão comunicando uns com os outros até dizerem se têm convergências suficientes para se encontrarem. E, portanto, quando se encontra já sem risco, já há regras. Um grande juiz brasileiro, poeta também, dizia-me há pouco tempo, felizmente, morreu recentemente, que ele tinha feito no tribunal em São Paulo tinha tido problemas de causas de contratos de namoro. O que é que os namorados podem dizer aos outros, o que é que podem contactar, o que é que não podem. Isto, em meu entender, é o fim da convivencialidade, é o fim da presencialidade, da espontaneidade e, sobretudo, do risco. O risco é a nossa abertura ou ainda não, ou a potência ou infinito. Ora bem, há sempre 2 opções. Uma é regular, outra é desacelerar, outra é proibir. Eu acho que nós estamos a passar já do instrumento, eu podia lhe dar um exemplo concreto e extremamente dramático para mim, de como é que a inteligência artificial se transforma de instrumento em critério. Então dou-lhe um exemplo. Eu apresento um manuscrito ao meu editor norte-americano. O editor conhece-me e quer publicar o livro. E de repente, no dia seguinte, eu recebo 2 páginas absolutamente impecáveis com a leitura do meu manuscrito, que é este manuscrito. Isso não é possível. Como é que alguém pode, de repente, porque tinha a estrutura que eu fui aprendendo da inteligência artificial generativa, como é que se organiza um texto de inteligência artificial. Mas a princípio não reparei, nem eu nem a minha mulher. Que coisa, como é que é possível que o editor tenha lido este livro e tenha comentado desta forma? Mas depois vi 2 coisas. Eu tinha mandado 2 comentadores e eles não foram considerados no texto. E em segundo lugar, cometia 2 erros. Eu não cito Kant, eu dizia que eu era muito influenciado por Kant e por coisa eu comecei a ver aqui há gato. Ou seja, eu estava a receber um texto de uma pessoa real, mas que foi gerado por inteligência artificial. Portanto, eu estou a falar com bot. De facto, estou a falar com bot. E imediatamente eu disse à editora que, entretanto, veio outro editor que quer o meu livro e que terminou aqui a conversa. É possível ver até onde é que isto está a chegar. Isto é o fim da criatividade, da inovação, porque tudo aquilo que sai da norma, o algoritmo não consegue ver porque não tem dados para aquilo que não existe. E, portanto, o pensamento de esquerda ou o pensamento de crítica é liquidado, pois claro, porque tem menos dados acerca de uma sociedade que pode vir no futuro. Ora bem, é isso que está a suceder depois, quando a gente tem que baixar exatamente às autoridades que nos podem ajudar nisto, o seu horizonte teórico é de 4 anos, porque querem manter-se no poder e ser eleitos e reeleitos. Tudo aquilo que não pode ser resolvido naquele período, ou que pode pôr em causa poderes muito fortes, foi resolvido, foi assim que o senhor foi despachado. De facto, não querem discutir aquilo que os incomoda. Isto incomoda. Portanto, a inteligência artificial para nós é quase uma sociologia das ausências. Eles dão tanta ideia da inovação
que não sabem, querem que a gente não veja que a máxima inovação é a máxima estagnação. É a sociedade agora que é o fim da história, digamos assim. Então não se pensa mais. Portanto, eu acho que nós precisamos uma revolução contra a inteligência artificial. Um anarquismo de outro tipo, já que a costa anarquista esteve agora aqui presente, que pudesse fazer isso. E isso vai surgir, sabe? Porque, por exemplo, os técnicos, são todos jovens, da inteligência artificial, por exemplo, da Palantir, que é mais perigosa neste momento, é mais perigosa porque está a ser usada, foi aquela que matou aquelas crianças naquele colégio porque foi por inteligência artificial que foi selecionado o alvo, confundiram com uma sede com Ortelli, era uma escola, na verdade. Não confundiram, bem, não confundiram. Os técnicos não confundiram. Quem é que disse que confundiu? Isto é, eles sabem, portanto, os técnicos estão-se a revoltar. Os técnicos que fizeram o Palantir, porque não é o Sr. Peter Thiel. Quem faz os programas são jovens altamente, às vezes idealistas, que estão a pensar numa sociedade de lazer, que esse problema do trabalho, como é que vai ser resolvido? É pela cidadania, as pessoas recebem porque são cidadãos. Já não é preciso trabalhar. Compreende? É isto, é o que está na cabeça deles. Quando veem que a sua tecnologia é utilizada para matar gente, eles estão-se a revoltar. Amanhã nós vamos ter apagões, eventualmente, de inteligência artificial que vem lá de dentro, chamado whistleblowers, como o Edward Snowden, como o Julian Assange, vai ver que eles vão surgir. As autoridades cá fora podem fazer alguma coisa, não porque elas foram vendidas. Sabe quantos lobbyistas há em Bruxelas? 600. Há mais lobbyistas em Bruxelas, isto é, grupos de pressão das empresas, do que há deputados. Portanto, eles estão a pressionar a União Europeia como pressionaram tudo. E é por isso que o senhor vê a NATO a transformar-se neste momento numa aliança agressiva contra ameaças que ninguém vê e que 5%, onde é que ele vai ser tirado? A minha empregada, por exemplo, dizia-me ontem: como é que é possível? Eu nunca paguei o IRC e agora o imposto de renda agora tenho que pagar? O IRS, não é? IRC eu disse em inglês. O IRS e agora tenho que pagar? Como é que é possível? Pois é. Os de baixo é que estão a pagar. Para que os de cima investam nas tecnologias e compram, o nosso orçamento vai para a defesa. Compreende? E é isto que está, infelizmente, a passar-se. Portanto, eu penso que estas questões já resolvi. Já de alguma maneira as tratei. Agora, a questão do Ivan Illich é uma questão muito interessante, porque eu convivi muito com Illich, muito mesmo, não? Eu visitei pela primeira vez em 1970, era um jovem, estava a fazer o meu doutoramento na Universidade de Yale, nos Estados Unidos. Fui visitar porque nessa altura começava a ser famoso e eu fiquei absolutamente cativado por ele. E depois fiz vários cursos com ele, inclusivamente dei aulas em Cuernavaca. Cuernavaca era na altura o grande centro da intelectualidade radical da América Latina, da que fugia das ditaduras. Por exemplo, encontrei vários ministros do Allende depois do golpe do Pinochet. Foi lá que eu conheci o Francisco Julião, das Ligas Camponesas do Brasil, exilou-se em Cuernavaca. Era um grande revolucionário, ao mesmo tempo. Vou-lhe dizer qual era o meu conflito com ele. O Ivan Illich achava que nós devíamos acabar com as escolas. Deschooling society. Desescolarizar a sociedade. Acabem com as escolas. Forma de domesticar as crianças. O que em grande parte é verdade. O que ele não podia imaginar é que esta sua arma ia ser